A Rádio CPT apresenta IELB em Ação, com o vice-presidente de Expansão Missionária, pastor Éder Guns. Olá a todos vocês que nos acompanham em mais este programa IELB em Ação. Muito obrigado pela tua companhia neste momento, você que nos acompanha aí na página do Facebook, como também no canal do YouTube. Um grande abraço a todos vocês, as mais ricas bênçãos de Deus. O programa IELB em Ação, nos últimos tempos, nós temos aí conhecidos distritos da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, são 59 distritos. Mas alguns outros programas, nós estamos tendo aí algumas atividades diferenciadas, especiais. Por exemplo, semana passada nós estávamos lá na Bolívia, pudemos conhecer a Igreja Luterana da Bolívia, a parceria com a Igreja Luterana aqui do Brasil. E no programa de hoje nós vamos conhecer algumas congregações que são subsidiadas pela Igreja Evangélica Luterana do Brasil, congregações da própria IELB. Nós temos mais de 70 congregações que são subsidiadas pela Igreja. E com essas congregações e para toda a Igreja, nós estamos tendo fóruns de missão online, quando os pastores dessas congregações estão tendo o privilégio de mostrar os seus trabalhos, mostrar as suas atividades, as estratégias missionárias. E hoje vocês terão o grande privilégio de ouvir alguns desses pastores que falaram nos fóruns de missão. Vocês poderão acompanhar. Por isso, vai lá, compartilhe na tua página do Facebook, para que outras pessoas também possam acompanhar este momento. Sempre apoiando o programa IELB em Ação, Editora Concórdia. Nós temos aí o Mensageiro Luterano. Você acompanha o Mensageiro deste mês de setembro. No Mensageiro Luterano de Setembro, o tema A Jornada dos Vasos Resgatados faz uma comparação entre o resgate de alguns vasos com a nossa trajetória de resgatados por Jesus. Confira o texto sobre temor e amor a Deus e amor ao próximo para construir uma nação sólida e feliz. E o interessante diálogo a partir do milagre dos pães. Além de ver esporte e Olimpíadas de outra perspectiva, você ainda encontra estudos, reflexões, atividades e testemunhos para enriquecer seu conhecimento e reafirmar sua crença. Muito bem, nós vamos conhecer algumas congregações subsidiadas pela Igreja Evangélica Luterana do Brasil, e você pode agora acompanhar a primeira congregação, quando nós temos o grande privilégio de ofertar em nossas congregações. As congregações contribuem para o Caixa Nacional e daqui nós dividimos os recursos subsidiando mais de 70 congregações espalhadas por todo o nosso Brasil. Então nós agora vamos ouvir o pastor Éber Far, falando do seu trabalho na cidade de Feliz Natal. Bom dia, estimados irmãos, é um privilégio a gente poder estar aqui falando nesse grupo tão seleto entre os colegas e posteriormente alguns leigos que vão estar nos acompanhando. Parabenizo a iniciativa do meu quase xará, pastor Éder, aí, por esse fórum, e é importante a gente poder conversar e compartilhar então essas experiências. E além das experiências, então, vou compartilhar o vídeo aqui, na guia, né? Aliás, na janela. Vocês estão vendo aí? Estão me ouvindo e vendo? Sim, está entrando. Tá entrando. Já está. Tá, beleza. Então, para quem não me conhece, sou o pastor Éber Far. Eu sempre tive o privilégio de trabalhar em grandes centros urbanos, né? Fui pastor em São Paulo, na congregação Ebenezer, e na congregação Esperança em Fortaleza, cidades enormes, megalópolis aí. E agora, então, há 3 anos, eu estou na congregação Feliz Natal, no Mato Grosso. É um tanto diferente o nosso tipo de trabalho, e então estamos há 3 anos nesse trabalho, nessa frente missionária aí.
falar um pouquinho sobre a cidade, né, para vocês conhecerem. Feliz Natal está a 530 quilômetros de Cuiabá e é uma cidade nova, apenas 32 anos, tá? Tem uma população de aproximadamente 14 mil habitantes, uma cidade pequena, né? E algumas classificações até acabam dizendo que é médio, né? Mas comparado com São Paulo e Fortaleza, é uma cidade realmente pequena. Por que Feliz Natal? Explicar um pouquinho do nome, que também é curioso e dá muita piada, né? No ano de 78, alguns trabalhadores do ramo agropecuário estavam trabalhando e explorando aqui a cidade, na região, né? E eles estavam voltando para Sinop, que é 130 quilômetros daqui. E chovia muito naquela época, as estradas eram ruins, péssimas condições, era véspera de Natal, e um rio então transbordou. E eles tiveram que montar acampamento ali naquela estrada, naquela região. E aí, ironicamente, um dos trabalhadores escreveu uma plaquinha, Feliz Natal, e colocou numa árvore. E, de repente, aquele lugar ali acabou sendo o ponto de encontro. Aonde vocês estavam? Ali é onde tem aquela plaquinha, Feliz Natal. E aí caiu no gosto popular, e mais tarde, então, acabou sendo o nome da cidade, né? Então, por isso que é Feliz Natal, por causa desse evento, por causa dessa situação que aconteceu diferente aí. Feliz Natal é agro. Aqui, então, o que predomina é a questão da soja, do milho, né? Então, é uma região bastante próspera e o agronegócio é o que realmente impera, que domina, tá? Sobre a nossa igreja aqui, os trabalhos iniciaram por volta no início do ano 2000, especialmente 2001, alguns pastores do distrito de Norma, distrito norte mato-grossense, acabaram se revezando aqui na região para dar um atendimento a alguns luteranos que aqui haviam. Então, primeiramente, os trabalhos iniciaram nas casas de alguns membros que vieram aqui, são um dos pioneiros até mesmo da cidade. E mais tarde, então, eles se reuniam nesse colégio aí, 25 de dezembro, onde começou a ter um trabalho mais formal de atendimento aqui da igreja, né? Em 2003, marca, então, a fundação da Congregação Evangélica Luterana Feliz. Foi um terreno doado pela colonizadora, aqui as imobiliárias se chamam colonizadora, um terreno de 14 por 43,5, foi doado, então, muito próximo à prefeitura, e com recursos próprios e com a ajuda das servas também, foi erguido o templo. E eu marco, então, nesse dia 30 de novembro, como início, então, oficialmente, dos trabalhos aqui. Por mais que haviam esses atendimentos anteriores, eu dato, então, 2003, oficialmente, o trabalho aqui. E o pastor Marcos Glass foi o primeiro pastor residente, ele está à esquerda, ali no cantinho de boné azul, né, está ali literalmente com a mão no arado, né, ajudando, então, os irmãos na construção desse templo. Em números, então, a nossa Congregação Feliz, nós temos 84 membros e, ao todo, são 27 famílias. Quando eu cheguei aqui em 2018, a igreja era assim. Então, em 2019, a gente fez um mutirão, uma reforma, e deu uma pintura, deu uma ajeitada em algumas coisas que estavam precisando, então, para o nosso templo ficar mais apresentável para a comunidade feliz natalense. Em 2021, até agora, de janeiro até agora, então nós tivemos 2 batizados, 6 transferências e 2 profissões de fé. E já temos 2 batizados aí para os próximos domingos, para os próximos finais de semana. E ao total, na comunidade aqui sede, nós somos 52 membros. Esse foi um trabalho que a gente teve antes da pandemia, um trabalho social e também de ensino, chamado um projeto Criança Feliz, onde 90% dessas crianças que aí estão são da redondeza aqui, né, são do bairro. E a gente, então, teve esse projeto, essa iniciativa, para tentar alegrar um pouco a vida dela, especialmente no dia 12 de outubro. A gente linkou, então, o Dia das Crianças com a Palavra de Deus e com um momento de confraternização, com brincadeiras. Depois, aqui é o fundo da igreja. A gente contou com o apoio da congregação, que foi realmente muito importante para que houvesse, então, esse evento e a gente poder ter contato, então, com as famílias desses meninos e a gente poder, então, estar conversando. Nós temos, então, o programa 5 Minutos com Jesus aqui na rádio, cedido gratuitamente. A gente tinha um programa diário
e devido às situações de organização da própria rádio, programações, então a gente está ao vivo uma vez na semana e gravado todos os dias, 6h30 da manhã, antes do pessoal ir trabalhar, eles podem ter a oportunidade de ouvir a programação dos 5 Minutos com Jesus. E também, antes da pandemia, a gente fez um sorteio para divulgar um pouco, aliás, ainda estava no começo da pandemia, a gente já fez um sorteio e, para nossa surpresa, tinha muitas pessoas que estavam nos ouvindo naquela manhã, e 2 pessoas, então, foram contempladas ali com o devocional, 5 Minutos com Jesus, um CD e também material evangelístico da Hora Luterana, que a gente acabou presenteando essas pessoas. Por causa da pandemia, nós nos reunimos online, como a maioria das igrejas aí, né? E nós estivemos, então, a cada quinta-feira, em vez do presencial, tivemos estudos bíblicos online, com vários temas, vários colegas, muitos que aqui estão participando da nossa reunião, estiveram conosco, alguns temas atuais da escolha do próprio palestrante. Então, a gente teve a oportunidade de poder atingir também uma nova esfera de pessoas através da rede social, especialmente do Facebook da congregação. Nós temos, ao lado da congregação, um terreno que vai ser construído a casa. Aí nós temos o projeto da casa pastoral. Eu ainda moro de aluguel, então é um dos desafios aí, foi um projeto da própria congregação. O telhado aí foi uma doação de um membro, e assim, então, a gente está começando esse trabalho de construção. Então, aqui é a obra recente, essa aqui é foto de agosto agora, no início do mês. Então, a casa já está começando a ganhar forma, e para a gente sair do aluguel também, para baratear os custos aí da congregação, da nossa missão. Esse é o projeto, então, arquitetônico. Eu gostaria que viesse o carro junto, né? Eu sempre brinco para a congregação, né? Esse carro vai vir junto, é o carro pastoral, mas... em todo caso, a casa está ficando mais ou menos nesse padrão aí que a gente está vendo. Nós temos também uma congregação no interior, um assentamento chamado Entre Rios, que faz parte do município de Nova Ubiratã. Por isso eu até brinquei ali, welcome to the jungle, bem-vindo à selva. É literalmente no meio do mato, no meio do nada, vamos dizer assim, e nós vamos dar atendimento, então, a essa localidade. As estradas, vocês já podem ter noção do que é, né? Esse aqui é o tempo da chuva. E agora, no tempo da seca, é muito pó, é muito perigoso até fazer ultrapassagem, tem muito caminhão transportando os grãos, né, as safras. Então, realmente é bastante perigoso. Atravessamos 6 pontes de madeira, então realmente não é fácil o acesso até aquela localidade. E o nome dessa missão é Anjos do Senhor. Fica a 80 quilômetros de Feliz Natal, distrito de Nova Ubiratã. Esse culto aí a gente fez ao ar livre, meio campal. Geralmente a gente se reunia na casa dos membros, né? E nesse dia a gente resolveu fazer um pouco diferente, fazer fora ali do lado de uma das casas, né? A gente acabou fazendo uma cobertura e realizando então esse culto aí, dessa maneira. Nós somos lá na missão Anjos do Senhor, 32 membros. E para esse ano, aliás, esse ano já aconteceu 2 batismos, 4 transferências da ISLB, uma profissão de fé e 3 confirmandos. E nós temos agora 7 prospectos para a missão. Então é uma missão que tem se desenvolvido bastante. Muitas pessoas têm se mudado para lá. Até gente do Paraguai, muitos paranaenses, as pessoas estão subindo e migrando aqui para essa região com bastante força. Então o agronegócio, como eu falei, tem impulsionado muito essa aproximação dessa turma. Então, isso tem atraído também muitas pessoas para o nosso convívio ali na nossa comunidade. E nós tivemos um privilégio, no início do ano passado, nós ganhamos uma igreja. Olha só que interessante. Literalmente, nós ganhamos essa capela, né, da Confissão Luterana. Eles desistiram do trabalho lá e repassaram, então, para nós. E alguns membros acabaram, 3 famílias já entraram para a nossa igreja, vindo por profissão de fé, e às vezes algumas conversas também. E agora nós temos o desafio de concluir essa igreja, demarcar a área, ela é toda aberta, e terminar o que precisa ser terminado. Mais um desafio, então, que nós temos pela frente. Essa é a visão interior do templo, como está hoje. Nós só apenas colocamos as janelas com recursos próprios, janelas e portas, que nem tinham, era tudo aberto. E aos poucos, então, a gente vai organizando. Já compramos mais cadeiras também e vamos organizando. Os desafios. Como nós vimos lá, a conclusão da casa paroquial para fugir do aluguel.
a gente ser independente financeiramente, e esse projeto já está bastante avançado. Inclusive, em primeira mão, aviso a todos vocês aí que nós vamos deixar de ser subsidiados já esse ano. Então, nós já estamos com esse desafio praticamente cumprido e louvamos a Deus por isso. A gente está há 18 anos lutando na missão e agora, então, nós temos esse privilégio de ser independente. A aquisição de um carro paroquial, a gente até tinha um carro paroquial, mas as estradas ali realmente impossibilitaram e inviabilizaram ele estar de pé. A gente teve que até vender, porque realmente os buracos aqui são muitos, e atualmente a gente está sem carro na igreja. A conclusão ali daquela capela de Entre Rios, e quem sabe futuramente, daqui a uns anos, né, depois que a gente se organizar, já iniciar uma nova missão. Tem um município aqui próximo, 50 quilômetros, chamado Vera, ou outra localidade a estudar, né? Então a gente pode estar realmente vendo essa possibilidade futuramente. E um dos grandes desafios mesmo é a alta rotatividade dos membros. Aqui, por ser uma cidade muito interiorana, os adolescentes, quando chegam a certa idade, eles têm que estudar fora. Então, a gente já perde muita gente. Tá? Então, há muita rotatividade, muitas transferências de um lado para o outro. Outra coisa legal, interessante, nesse mês agora de agosto também, eu acho que foi para o aniversário do pastor, colocaram uma placa ali na entrada da cidade, e colocaram o meu nome ali também. Eu não gostaria de ter meu nome vinculado ali, né? Mas, em todo caso, é uma forma de comunicar e direcionar as pessoas. Olha, aquela ali é a igreja do pastor Heber, né? Foi assim, então, que foi uma doação de um membro da igreja. E na entrada da cidade, então, nós temos essa possibilidade de comunicação, que é um dos projetos do planejamento da nossa igreja para 2022, aquele planejamento de 4 anos, né? Nós tivemos a oportunidade também de um momento devocional, de inauguração da revenda da John Deere aqui na cidade, a Agrobajo, onde a gente teve a oportunidade de compartilhar a palavra de Deus, fazer um momento de gratidão, de louvor a Deus também, aqueles irmãos. Tá bom? De minha parte, então, são esses os assuntos. Depois das perguntas, a gente está aí para dirimir, se for necessário, tá bom? Muito bem. Após aí nós ouvirmos o pastor Heber Far, nós vamos agora ouvir o pastor Josué Malakoski. Ele fala da cidade de Floriano, no Piauí. Certo, obrigado, pastor Éder. Bom dia a todos. Eu vou estar apresentando aqui, deixa eu abrir aqui uma janela aqui para apresentando aqui a apresentação e a gente vai mostrando aqui um pouco do trabalho e do nosso desafio. Tá aparecendo para vocês? Sim. Certo. Pois bem, então aqui a família pastoral sou eu e minha esposa, né? Minha esposa é boleira, também me acompanha aí sempre na missão aí. Aqui temos a congregação sede de Floriano, Piauí, o nosso templo, tanto a foto aí do lado de fora, bem como também o espaço dentro, né? Até aqui uma foto também do Conselho Distrital, que tivemos antes do início da pandemia, né? A gente, no domingo, 15 de março, a gente teve o Conselho Distrital e logo naquela semana começou a fechar todas as coisas, ano passado, né? Então, assim, foi um momento bem especial também no distrito, né? A gente esteve reunido e depois tivemos que ficar fechado por um determinado tempo, né? A nossa congregação, ela tem 2 pontos de pregação. Um, então, fica a 350 quilômetros, né, da sede de Floriano, no distrito de Nova Santa Rosa, no município de Uruçuí, aqui no sul do Piauí, né? Floriano já inicia o sul, mas aí é mais ao sul ainda. Aí, uma das complicações, né, são as estradas, como também o colega de Mato Grosso falou, né, que também nessa época agora é poeira e depois na época de chuva é barro. Então, são sempre os dois extremos que nós temos aí, né, dificuldade nas estradas de chão, principalmente, né. Maior parte é asfalto, mas também, por vezes, também cheio de buraco e dificulta um pouco o trabalho. O outro ponto que nós temos, então, é no município de Bom Jesus, também no sul do Piauí, que fica a cerca de 420 quilômetros aqui da sede de Floriano. E lá nós realizamos, então, os cultos nas casas dos membros, né? A gente tem mais ou menos 3 famílias que participam, que são membros, né? E alguns visitantes, né? Então, em Bom Jesus, a gente tem os cultos nas casas
E em Nova Santa Rosa, que eram essas fotos aqui antes, a gente faz os cultos numa escola, na escola da vila, né? Aqui, a maioria são tudo gaúchos, que vieram aqui plantar soja no sul do Piauí, então são plantadores de soja, milho, né? E o de Bom Jesus também são maioria descendentes gaúchos, né? Mas já trabalham na cidade. Aqui em Floriano, então, nós temos os cultos semanais, né? Toda semana, todo domingo. Mesmo quando eu me desloco uma vez no mês ao sul do estado, né? Aqui acontece o culto de leitura, então, feito pela liderança. A gente tem incentivado bastante a participação das crianças no culto, né? Fazendo um momento especial com elas, ali antes da mensagem, né? E antes da pandemia, a gente também tinha a escola bíblica durante o culto, mas a gente já estava tentando evitar, cortar, né? Fazer a escola bíblica nos sábados, para as crianças poderem participar em todo o culto. Nós temos oportunidade de cultos especiais durante o ano, né? Que são cultos Dia das Mães, em junho, julho é feita a festa junina, né? Então a gente faz o culto, depois essa confraternização. E são essas datas especiais, a gente aproveita também para convidar, né, outras pessoas para virem estar em vizinhança de membros, né? E geralmente sempre tem uma boa aceitação, né? Sempre vem bastante gente, para assim a gente também divulgar o trabalho da nossa congregação. Nós temos aqui em Floriano as devoções domésticas, que acontecem toda terça-feira à noite, né? Agora, durante a pandemia, a gente está fazendo só de forma online, mas antes era um momento sempre muito gostoso, né? Então, cada semana a gente fazia na casa de algum membro, né? E todos nós nos reuníamos lá para louvar, para meditar, e tínhamos também um momento de comunhão após, então. E os estudos bíblicos nós temos nas quintas-feiras, agora durante a pandemia também ainda de forma online, né? Toda semana, então nas terças e quintas as programações online, mas estamos prevendo para, a partir de setembro, já a gente está reiniciando, né, o presencial. Os trabalhos com as crianças, né, principalmente dia das crianças, né, a gente tem muita participação de crianças da cidade, né, conhecido dos membros, e durante o decorrer do ano a gente faz, então, as escolas bíblicas no dia de sábado, que a gente tem maior tempo para ensinando e conversando e, ao mesmo tempo, também brincando com elas. Temos o grupo de servas aqui na congregação, e essas servas também, elas realizam visitas e devoções na casa de amigas delas, né? Às vezes, a amiga que está doente, ou alguma amiga que não frequenta nenhuma denominação, então, eles entram em contato e a gente vai lá e faz um momento, então, de devoção com essas mulheres, né? Temos também, a gente tem feito alguns bazar aqui na congregação, né? Desde o início de 2018, quando eu cheguei aqui, né? Esqueci de falar no início, mas estou aqui há mais de 3 anos e meio, né? Formei em 2017 e vim para cá em janeiro de 2018. E aí, logo durante o primeiro ano, 2018, a gente tinha uma grande dificuldade aqui, porque o muro da frente era bem baixo, então, volta e meia, a gente se deparava com pessoas aí dentro do nosso pátio, né? Então, a gente não podia deixar nada fora, não podia deixar uma lâmpada no espaço do lado de fora da varanda da igreja, que eles roubavam, né? E em novembro de 2018 também entraram e assaltaram a casa pastoral, né? A gente tinha programado um dia de família numa represa aqui próximo, e aí quando a gente retornou, a gente se deparou que haviam entrado na casa, né? Então levaram alguns pertences nossos, arrombaram aqui a grade da janela, como vocês podem ver nessa foto aqui ao lado. E aí então, a partir de lá, a gente começou, na verdade, a fazer os bazar, né? Final já de 2018, 2019 e até início de 2020, então a gente foi fazendo os bazar. A gente fazia na praça da cidade e a gente aproveitava para colocar folhetos, né? E isso ajudou muito a gente se tornar conhecido, né? A gente mostrar a nossa cara no município, né? E aí depois
a gente conseguiu, então, aumentar o muro e, graças a Deus, a gente não teve mais problema. Inclusive, também recebemos ajuda da IELB para a gente conseguir fazer isso. Temos aqui na congregação os retiros de carnaval, né? Então, todo ano a gente faz os retiros de carnaval, às vezes feito em conhecidos, em lugares conhecidos de membros, né? E isso possibilita também outras pessoas participarem, né? Não ser só uma coisa da nossa congregação, né? Então, por exemplo, aqui em 2018 foi feito numa vila aqui próximo, numa igreja católica, né? E todo o pessoal ali, a vizinhança, participou, né? 2019 a mesma coisa, 2020 também, só 2021, então, que não tivemos, então, um retiro. A gente faz também momentos de panfletagem, né? E também aqui, esse ano, a gente fez na Páscoa a cantata, né? Na casa dos membros e de alguns amigos, e foi muito bem aceito também, repercutiu de uma forma muito positiva. Nós temos oportunidades de visitas a pessoas que não são da nossa igreja, no Maranhão. Então, aqui Floriano faz divisa, o rio divide, né, com o Maranhão. Do outro lado temos a cidade Barão de Grajaú. E aqui é uma cidade mais distante um pouquinho, uns 90 quilômetros. E esse pessoal aqui são familiares de uma membra nossa aqui. E a gente tem a oportunidade de volta e meia a gente ir lá fazer visita, a gente fazer culto, né? E tem sido motivo também de grande alegria, de testemunha aí da nossa igreja e, quem sabe, futuros membros também para a nossa congregação. Aqui em outro local que a gente fez um culto a céu aberto, embaixo de um pé de caju, né? Na cidade de Jerumenha, onde nós temos uma senhora que reside lá, a dona Aparecida, né? E a gente fez, então, o culto já na casa dela. Também já fizemos o retiro de carnaval lá em 2019, né? E sempre também é oportunidade para a gente testemunhar naquele vilarejo. Tivemos a oportunidade de fazer um culto de formatura dessa irmã nossa aqui da congregação. Era uma formatura de biologia da Universidade Federal de Piauí, aqui de Floriano. E também repercutiu muito bem e foi uma forma da gente testemunhar. Aqui um trabalho com crianças que a gente realiza na casa de uma vizinha, né? Uma membro que tem uma vizinha que tem várias crianças ali, netos, e a gente faz esse trabalho na casa. E, inclusive, uma menina aqui, ela ainda não é batizada, e os pais já convidaram eu e minha esposa para a gente ser os padrinhos de batismo da menina, né? Então, uma forma da gente evangelizar e levar a palavra também para essas crianças. Também tivemos oportunidade de fazer trabalhos de contação de história em creches, em escolas aqui do município. Temos o projeto aqui na igreja, que surgiu ano passado, no início da pandemia, Igreja de Portas Abertas, onde nas terças e quintas-feiras, a gente tem, durante todo o dia, a gente abre o portão na frente da igreja, a porta da igreja, fica alguém aí de plantão na igreja para estar recebendo pessoal, para conhecer ou para pedir oração. E a gente tem também, então, a entrega de material evangelístico ali à disposição, né? Então, a gente começou com uma mesinha, colocando máscaras de doação que foram feitas aí na congregação, material da hora luterana, devocionários usados que o pessoal tinha, né? A gente foi colocando e se foi saindo. E agora nós temos, então, a estantezinha que vem da hora luterana. E por meio desse projeto, nós tivemos no último dia 15, agora de agosto, né, último dia 15, 2 semanas atrás, a profissão de fé da Gilvane, né, que é essa moça aqui de vestido amarelo, que entrou já por meio desse projeto, que passou na frente, pegou material, e hoje, então, ela já é membro da nossa congregação. Tivemos outras profissões de fé aí também, aqui em novembro, primeiro domingo de Advento, ano passado, aqui na Páscoa, esse ano, profissão de fé. Essa daqui já é uma de 2019, que foi batismo e profissão de fé. Também batismo de criança, né? De membros. Eu tenho participado, desde que eu cheguei aqui na cidade, da Associação de Pastores Evangélicos da cidade, e isso possibilitou a gente também estar no meio da sociedade florianense, né?
e, inclusive, atualmente eu estou como secretário dessa associação, né? Então, isso possibilitou a gente participar de eventos, aniversário do município, sempre tem o culto de ação de graça. Então, ano passado eu tive a oportunidade de fazer a pregação nesse culto, né? E esse ano eu que dirigi, né, esse momento de culto, né, a liturgia e tal. Então, oportunidades que Deus tem abençoado também por meio disso. E nós apoiamos a nossa congregação sede aqui, a Casa Terapêutica Peniel, né, que pertence à Igreja Evangélica Quadrangular, e é uma vez por semana, às vezes de 15 em 15 dias, quando não dá toda semana, eu vou lá e participo, né? A princípio, eu fui com a ideia de ajudar eles, dando dicas de hortas, né, de plantação, e também sempre aí fazer um momento de devoção, de estudo bíblico, né? E tem sido uma grande bênção, né? Porque isso ajudou a divulgar o nosso trabalho, né? A nossa igreja. E várias pessoas já que depois que se curaram, né? Digamos assim, quando saíram da casa, né? Vieram também já conhecer a nossa igreja. Então, também um trabalho, assim, belíssimo e que a gente se alegra muito com isso, né? Alguns detalhes ainda, né, a respeito do nosso trabalho. Aqui o nosso município é um município bem católico, então é muito difícil as igrejas evangélicas avançar. Então temos igrejas evangélicas, as outras denominações, mas todos enfrentam essa dificuldade, né? Então você vai evangelizar alguém, a pessoa diz, não, eu sou católico, né? Mas aquele católico não praticante, né? A nossa paróquia tem atualmente 77 membros, né? 37 aqui em Floriano, na congregação Bom Pastor, 29 no ponto de pregação de Nova Santa Rosa, Uruçuí, e 11 em Bom Jesus, né? Nós temos, então, como desafio missionário, né, trazer mais pessoas para a nossa igreja, buscar independência financeira, né? No sul do estado, a ideia é a gente construir uma congregação, um templo lá em Nova Santa Rosa, né? E a gente sofre muito com coisas que aconteceram no passado, na nossa história, né? Então, a congregação, aqui é a congregação mãe, no Piauí, mas então em 80 ali, nos anos 80, muitas pessoas se mudaram daqui para Teresina, fundaram a congregação de Teresina, que hoje é mais forte do que Floriano. E também de 2000 a 2013, a gente teve praticamente 100 pastor residentes. Só ali em 2004, 2005, 2006... que teve o pastor Carlos Henrique Schneider, né, que acho que até vai falar depois também, que residiu aqui, né, era um pastor comissionado. Então, esse período, assim, também foi muito difícil para a congregação, né, então, eram atendimentos mensais, então, aquilo dificultou um pouco o trabalho de avançar, né, então, 2013 até 2017, nós tivemos o pastor Diego Neumann, que então já deu uma avivada, né, e agora, então, eu desde 2018, então, tem facilitado, a gente vê que as próprias pessoas estão se dedicando mais, né? A gente já avançou na questão financeira e Deus abençoe que em breve nós possamos, assim, ter, então, também a independência financeira. Acho que eu já passei do tempo, obrigado aí pela atenção. Muito bem, agora nós temos o grande privilégio de ouvir o pastor Jadir Mundi, que fala da cidade de Governador Valadares, Minas Gerais. Colegas, e especialmente o pastor Éder, um bom dia, uma saudação a todos os presentes aí. Já agradecemos aí pela oportunidade que temos para compartilhar também o nosso trabalho e também ouvir muito do trabalho dos colegas aí pelo Brasil afora. Eu tenho uma apresentação aqui no qual eu vou compartilhar com vocês numa outra tela que eu entrei. Deixa eu apresentar aqui. Pronto, creio eu que está visível para todos. Sim, pastor, sim. Então, meu nome é pastor Jadir Carlos Monte, eu sou formado em 2005, eu estou aqui na congregação de Governador Valadares desde 2016,
ou seja, um pouco mais de 5 anos, nós estamos aqui neste trabalho. Um pouco da localização geográfica aqui da nossa cidade, aqui em Minas Gerais. A Governador Valadares fica aproximadamente 320 quilômetros da capital, Belo Horizonte. É uma cidade médio para grande porte, aproximadamente 280 mil habitantes. Além dessa cidade do leste mineiro, nós também temos um trabalho na Congregação Esperança de Conselheiro Pena, que fica aproximadamente 100 quilômetros daqui de Governador Valadares. Nós temos então aí nosso templo, o templo da congregação, aqui a fachada, a frente, um pouco da parte interna aqui dos cultos, né, das programações, que eu vou passando algumas fotos e depois vou destacar um pouco mais a respeito disso. Um pequeno coral. Nossa congregação, juntamente com a de Conselheiro Pena, ela tem 79 membros ao todo, e sendo que a nossa congregação aqui de Valadares tem 47 anos, ou seja, foi fundada em 1973, iniciado o trabalho em 73. Então, um trabalho já de muitos anos, e que nós temos a presença luterana aqui também na cidade e região. Além dos cultos, logicamente, os cultos semanais, nós temos algumas programações que eu quero destacar aqui. Estudos bíblicos semanais, reunião de jovens, servas, diretoria, ensaios do coral, quarteto, estudos de profissão de fé, confirmandos, encontros de casais, curso de noivos e outras atividades especiais que nós temos desenvolvido aqui e também lá em Conselheiro Pena. Logicamente que com a Covid-19, muitas dessas atividades, infelizmente, tiveram que ser temporariamente suspensas ou realizadas de forma virtual, como, por exemplo, é o caso do estudo bíblico. Então, nós temos algumas fotos aqui, a parte superior na verdade, fica em cima da casa, a casa fica do lado, a casa pastoral fica do lado, para o fundo da igreja, e então um terraço em cima. Alguns outros eventos, com as fotos aí conforme vocês podem ver, profissões de fé, algumas que nós tivemos mais recente, as últimas 2 nós tivemos no ano passado e ano retrasado as últimas 4. E também outras oportunidades nas quais nós podemos aproveitar para levar a palavra de Deus e dar o testemunho também, como por exemplo essa oportunidade que nós tivemos falando aqui na Câmara Municipal dos 500 anos da Reforma, também numa participação de TV na programação local aqui, TV local, uma programação falando também da importância desse marco histórico da Reforma dos 500 anos, da Reforma Protestante. E eu quero destacar agora alguns aspectos missionários aqui da nossa igreja, da nossa congregação. Nós temos iniciado há aproximadamente 3 anos um trabalho diz respeito à disponibilização de material evangelístico, principalmente devocionários Castelo Forte e 5 Minutos com Jesus e Mensageiro Luterano, os quais tinham sido usados pelos membros, no caso eram dos membros, nos anos anteriores. Então a gente desafia, convida para que estes tragam esse material para nós e para que nós possamos também disponibilizar esse material, principalmente aqui no bairro, em consultórios odontológicos, em salões de beleza e outros pontos comerciais. Então nós temos, eu coloquei aqui algumas fotos que são os consultórios odontológicos e médicos e também salões de beleza, nos quais nós disponibilizamos esse material que tem sido muito, muito bem visto e bem-vindo pelas pessoas aqui. Priorizamos o bairro porque é algo que, pelo fato também da cidade ser uma cidade um pouco maior e
a princípio também as pessoas muitas vezes nem conhecem muito bem a igreja ou a própria palavra de Deus, e também devido a isso acabamos priorizando o bairro. Não que isso impeça de nós também disponibilizarmos esse material, colocarmos isso em outros locais. Outro trabalho que nós iniciamos recentemente é o trabalho também de divulgação de mensagens de esperança em áudio em um ponto comercial. Este ponto comercial aí é de um congregado nosso, e esse ponto comercial dele tem uma movimentação muito grande, ou seja, principalmente na parte da tarde, em que há muitas pessoas transitando próximo à sua loja. Então ele também tem uma caixa de som em que passa, além das propagandas, também passa esses áudios do Mensagem de Esperança da Hora Luterana, que tem sido uma bênção também para as pessoas poderem acompanhar essas pequenas, mas importantíssimas mensagens. Um outro trabalho que nós temos tido, mas também devido à pandemia, logicamente, tem sido suspenso temporariamente, é também de fazer um trabalho na Univale, na Universidade Vale do Rio Doce, especificamente no Campus 1, que fica próximo aqui à nossa igreja, aproximadamente 1.000 metros, no qual há um curso de Direito, no qual eu também sou estudante, e lá nós, então, juntamente com alguns colegas, desenvolvemos um trabalho chamado Hora Jovem, em que, uma vez por semana, há um momento de oração, de louvor e da palavra no momento do intervalo, em torno de 10 a 15 minutos. E que tem sido um trabalho muito bacana, muito interessante, levando a muitos jovens também a ouvir a palavra e também conhecer um pouco mais da nossa igreja também em si. Logicamente que esse trabalho, ele é um trabalho interdenominacional, reúne, então, cristãos de diversas denominações, mas que tem sido uma bela proposta também. E eu, juntamente com alguns líderes, alguns colegas, 3 colegas, temos desenvolvido, estado à frente desse trabalho. E o trabalho Hora Jovem também fez, ao longo desses últimos anos, visitas, como, por exemplo, visitas à APAC, que é a Associação de Proteção e Assistência aos Condenados, levando lá também, então, doações e também levando a palavra de Deus lá também àquelas mulheres que estão na APAC aqui, a APAC feminina aqui de Governador Valadares. Também lá na faculdade, então na Univale, nós também temos desenvolvido um trabalho juntamente de aproveitar a oportunidade de levar a palavra a eventos específicos que ali acontecem, como, por exemplo, o Balcão da Cidadania, que é realizado anualmente, em que há a conversão da união estável em casamento, que a faculdade promove, e no último teve ao todo foram 130 casais, então lá nós também, juntamente com um padre, podemos levar a palavra no momento ali de espera destes casais, falando um pouco da importância da família, do casamento, para essas pessoas. Então, um pouco deste trabalho ali também na faculdade, também outras, como outra oportunidade de participar em temas como luto na pandemia, foi recentemente, há poucas semanas atrás, falamos também um pouco a respeito deste tema para uma sala de aula virtual, sob um olhar religioso, aspecto bíblico, né? E um outro aspecto missionário, o trabalho missionário, é a pastoral, o nosso envolvimento também com a pastoral da criança. A pastoral da criança que é muito conhecida, né? Um trabalho realizado pela Igreja Católica, e que nós, há 3 anos atrás, tivemos também uma reunião já com a coordenadora regional da pastoral da criança, e o seu Alvimar, presidente da nossa congregação, tem atuado com muito entusiasmo nesse trabalho e também tem divulgado na nossa congregação este trabalho, e a congregação também, por meio de doações, por meio de
doações tanto de cestas básicas, mantimentos, remédios, também tem ajudado nesse sentido. E por fim aqui, eu destaco aqui então alguns desafios, né? Eu cito aqui 3 desafios. Logicamente que quando nós fazemos esses desafios, poderíamos citar muitos outros, mas eu me ativo a estes 3. O primeiro é ter maior engajamento dos membros no trabalho das congregações, especialmente no trabalho evangelístico. Ou seja, é um trabalho que, tanto na congregação quanto no trabalho evangelístico, que um acaba acarretando, interferindo no outro, nós enxergamos que é possível e é importante ter um maior engajamento, um maior envolvimento dos membros neste trabalho também. E é lógico que nós temos que trabalhar para isso. E um segundo desafio é aumentar as ofertas. Atualmente nós somos subsidiados em 1/3, né? Então, 1/3 do orçamento anual vem de subsídio. Apesar de que, se formos olhar, por exemplo, no ano passado, 2020, nós tivemos uma oferta média mensal de R$ 6.154, que é uma média para uma congregação de 70 e poucos membros, é uma média muito, muito alta, né? É uma média boa, porém, logicamente, nós temos que enxergar o copo meio vazio também, podemos assim encher um pouco mais esse copo, pois vemos possibilidade para tal. E o terceiro desafio é fortalecer mais a comunhão e o conhecimento da palavra dos membros, visando evitar o abandono dos membros. Ou seja, a gente poder fortalecer mais isso, pois nós ainda vemos, infelizmente, como já retratado por alguns colegas, muito abandono também daqueles membros que fizeram profissão de fé ou que já estão também há mais tempo na igreja. Então, um meio de evitar isso também é ter uma maior comunhão e um fortalecimento da palavra de Deus na mente, no coração dessas pessoas, visando assim evitar isso. Então, acho que é isso, pessoal. A gente agradece em nome da Congregação Cristo de Governador Valadares e da Congregação Esperança de Conselheiro Pena, a todos pela atenção. Muito bem, agora nós vamos ainda ouvir os projetos missionários, as atividades do pastor Josemar Bonho. Ele fala do estado de Roraima. Muito bem. Nós estamos aqui em São João da Baliza, no interior do estado de Roraima. Eu vou iniciar a apresentação aqui para a gente ter um panorama de onde nós estamos aqui, né? Estamos localizados no extremo norte do país. E dando um panorama aqui da nossa situação na congregação de São João da Baliza, nós temos, na verdade, 2 congregações no município. Uma mais antiga, de mais de 30 anos, na verdade, né? E outra que foi inaugurada em 2013. E essas congregações, quando nós chegamos aqui, nós passamos por um projeto de revitalização, que inclui não só uma revitalização patrimonial, mas também a revitalização, né, no sentido todo da igreja, né? Trazer os membros afastados e também iniciar a profissão de fé, estudo de catecismo, com vistas ao crescimento da igreja, né? Então, paralelo a esse trabalho também de revitalização da igreja, nós iniciamos também um trabalho de plantação de igreja no município de Rorainópolis, que é o segundo maior município aqui do estado de Roraima. Vamos ver aqui, acho que agora vai dar certo, vamos compartilhar aqui. Então, temos aí a localização do nosso
estado de Roraima, que fica bem na fronteira com o país vizinho da Venezuela. Bom, então em 1984, o pastor Arno Bessel realizou o primeiro culto numa localidade chamada Vicinal 28, em São João da Baliza, e essa comunidade permanece até hoje, então início em 1984. Então aí nós temos em 1985 foi foi criada oficialmente, né, fundada após um culto que foi lá realizado. E nós temos aí um templo já com mais de 20 anos. Nós não estamos nem fazendo mais o culto dentro do templo, mas sim no pavilhão da igreja, porque a estrutura já está deteriorada, né? Em 2013 foi fundada, então, uma congregação na sede do município, porque muitas pessoas lá do interior, né, dessa Vicinal 28, se mudaram para a sede do município. Então, foi inaugurada então essa congregação em 2013 na sede do município. Hoje ela está com essa cara e melhorando, né? Quando nós chegamos, ela estava precisando de uma pintura, cortar o mato, tudo, né? Então, nós temos a realização de cultos, tanto no interior quanto na sede do município. Esse é o culto na sede. Também temos trabalho com as crianças, nos dois lugares. Trabalho de escola infantil, que é realizado durante os cultos. Temos também professores masculinos também lá, são jovens, né, que nos auxiliam na escola dominical. Temos instrução de confirmandos também. Como eles vão viver a sua, e temos também sua os fé, viver o evangelho. Jovens, né? Grupo de jovens tanto no interior quanto na cidade. E no ano passado nós tivemos 9 batizados, né? 8 crianças e um jovem adulto, e também recebemos, por profissão de fé, 19 pessoas também. Então, tivemos um acréscimo bem significativo de membros no ano passado. Outro projeto é o projeto de expansão missionária, a partir de São João da Baliza, onde está localizado essas duas congregações. Nós queremos atingir, né, essas cidades no entorno, Caroebe, São Luís, e Rorainópolis, e também temos projeto de iniciar também um ponto de pregação no município de Caracaraí. Esse é o encontro de confirmandos que nós fazemos em São Luís, e aqui nós estamos em Rorainópolis, a segunda maior cidade aqui do estado de Roraima, só ficando atrás da capital, né? Então, é uma cidade muito fértil, uma região muito fértil para o evangelho. E nessa cidade nós temos um casal que veio do Paraguai, um casal luterano que veio da Igreja Luterana do Paraguai, e através deles nós estamos iniciando também, então, esse trabalho de plantação de igreja. Então, o objetivo é que ali seja a sede, na verdade, de uma futura paróquia na região sul do estado, né? Então, além dos cultos, nós temos o trabalho com as crianças, né? E agora eu vou apresentar para vocês o trabalho que é feito com os imigrantes. Então, nós temos uma missão hispana aqui também, né, com os imigrantes e refugiados venezuelanos. Então, agora vai passar um pouquinho do trabalho de ação social que é feito, e ao final mostrar um pouco também da missão, né, que nós buscamos atingir também espiritualmente essas pessoas.
Ok, então essa é um pouco do trabalho que nós estamos fazendo aqui na região, e na verdade a gente quer ser um ponto, né, onde possa resplandecer essa luz de Jesus nesse tempo de trevas e de tantas dificuldades que esse povo imigrante e refugiado está passando aqui. Então a gente quer ser assim esse ponto de alento deles e de acolhida também aqui. Então a nossa igreja é um lugar onde eles se sentem seguros, acolhidos, e graças a Deus nós temos várias pessoas, imigrantes, frequentando a igreja, processo de profissão de fé. Nesse final de semana nós teremos alguns batizados também, profissão de fé. Então, graças a Deus que também com o apoio da IELB, também da Diretoria Nacional, a gente está conseguindo levar a palavra de Deus a essas pessoas e também auxiliá-los também com as suas necessidades materiais também, né, e também na área de documentação, prestar esse auxílio para essas pessoas também. E uma das dificuldades que nós temos aqui é a infraestrutura. Então, nós não temos lugar adequado para nós reunirmos as nossas crianças. Então, elas desenham e pintam nos próprios bancos da igreja. Nós não temos um espaço físico, né, adequado para isso, mas nós pedimos a Deus que nos abençoe, né, que no decorrer dos anos aí nós possamos ter uma infraestrutura melhor também para poder atender a essas crianças e suas famílias também. Então, essa é a nossa apresentação, pastor. Muito bem, que privilégio nós temos de poder ouvir nossos pastores, os projetos, congregações, as atividades no levar Cristo para todas as pessoas. É um grande privilégio nós podermos ver, ouvir das coisas belas que acontecem dentro da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, espalhadas em todo o nosso grande Brasil. Muito obrigado pela tua participação nesse programa IELB em Ação. Um grande abraço a todos vocês e até o nosso próximo programa.